Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje tá um calor, gente, aqui, meu Deus do céu, estou aqui de regatinha, falei vai ser assim mesmo o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é um pouco diferente, tá? O tema é um pouco diferente do que eu tô acostumada aqui a gravar. Mas vi que tem muita gente aqui que deve ter passado pela mesma coisa que eu vou relatar aqui, ou está passando, tá? E talvez esse vídeo fique muito longo e eu possa dividir ele em 3, 4 partes, não sei. Vamos ver, né? Eu não quero deixar ele também muito longo, porque tem muita gente que tem o que fazer. Não precisa estar me ouvindo falar o dia inteiro, na verdade. Mas é isso. O título do vídeo hoje, meus amores, é A Minha História de Vida, tá? O que eu superei e o que eu ainda estou tratando na limpeza do Ho'oponopono, tá bom? E que está para mim fazendo um bem maior, muito grande, um bem enorme, tá? E que aconselho vocês também, se estiver passando, os que já passaram pelas mesmas coisas que eu já passei, por isso que eu resolvi contar a minha história, tá? Para vocês, para que vocês estejam cientes do que aconteceu na minha vida já e que o quanto eu evoluí e superei. Eu nunca pensei que eu fosse gravar esse tipo de vídeo. Por quê? Porque eu tinha medo de me emocionar na hora que eu estivesse gravando. Por quê? Porque ali antes eu ainda estava limpando, então toda vez que eu tocava nesse assunto eu chorava, eu me emocionava, eu não tinha coragem de falar para ninguém. Mas hoje eu resolvi abrir o jogo. Então vamos lá, meus amores. E antes de começar, meus amores, vou logo pedindo que vocês vão deixando teu like, curte, compartilha, tá? Quem não está inscrito ainda, que está chegando agora também, seja bem-vindo a essas pessoas que chegaram agora, que estão chegando, tá? Sejam muito bem-vindos, tá? Permaneça aqui, vamos virar aqui uma família, tá bom? E quem não se inscreveu ainda, aproveita e se inscreve, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o que interessa, na verdade, depois da vinheta. Ó, gente, eu tive que pausar o vídeo aqui e mudar de cenário, tá vendo que eu mudei? Porque minha mãezinha resolveu usar o banheiro e eu tava gravando bem que pegava uma parte da porta do banheiro e ela não fecha a porta, né? Olha o perigo. E tive que pausar também porque, além de ela não fechar a porta, o banheiro daqui é muito barulhento, tá? Quando dá descarga, eu parei. Mudei o cenário. Parei e mudei o cenário, porque se ela passar pra lá, ninguém vê, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vou começar pela minha infância. Eu não cheguei a conhecer o meu pai, porque quando o meu pai faleceu, eu tinha apenas 6 anos. Não lembro, aliás, eu tenho uma leve, longe, assim, memória dele, quando ele estava passando mal e quando ele faleceu, que eu vi o caixão dele, né, que lá no Nordeste o pessoal vela os corpos em casa, né, na sala. E estava lá, né, o velório dele. Só isso que eu lembro, né, o rosto dele assim, eu tenho uma leve lembrança, muito longe. Então, quando meu pai faleceu, ficamos só eu e minha mãe sozinha, né? Só nós duas. E nesse processo, né, minha mãe encontrou uma outra pessoa e que essa outra pessoa, né, ela se apaixonou muito intensamente por ele. Ele não era uma pessoa confiável, né? E que depois desse processo que ela conheceu esse homem e se apaixonou por ele, minha vida
se transformou, meu Deus do céu. Não vou falar o nome, vocês já sabem, né? E eu sofri, começou o meu sofrimento daí. Eu sofri. Por que, Maria, você sofreu? Porque esse homem, ele estava me vendo crescer, só que ele estava com minha mãe, mas com interesse em mim. E eu fiquei com 6 anos, fui crescendo até a minha adolescência. Esse homem fez transtornos na minha vida. Não chegou a abusar de mim, tá? Porque eu fui mais esperta. Ele, toda vez que minha mãe recebia a pensão que meu pai deixou, ele ia lá, pegava o dinheiro, ela trabalhava também, tá? Fora a pensão. Ele pegava o dinheiro da pensão quase todo, mentindo para ela, falando que ia plantar roça, estava fazendo uma casa para morar com ela, e ele era mentiroso, que ele era casado, tá? Tinha filhos, tinha outra amante fora minha mãe, e ele sustentava a outra amante com o dinheiro da minha mãe, entendeu? E daí foram muitas vergonhas, porque a esposa desse homem, ela ia lá xingar minha mãe, e eu assistindo aquilo tudo, eu criança, né? Eu lembro de tudo muito bem, né? E ele, me vendo crescer, ele foi se interessando por mim. E o que é que acontece? Como ele chegava na minha casa, minha mãe saía para trabalhar cedo, ele tinha cópia da chave. Ele chegava, eu achava estranho o comportamento dele, que ele esperava ela sair, parece que ele estava escondido esperando ela sair. Quando ela saía, ele corria, entrava e já ia fechando as portas. E daí eu corria pela porta da cozinha, e eu lembro que o terreno da gente, o quintal, era de cerca de arame, sabe? E eu passava ali e corria para casa da vizinha para brincar com as meninas, minhas coleguinhas, né? E até hoje eu tenho contato com essas coleguinhas minhas de infância. E daí, minha gente, ele, por conta disso que eu não esperava, né? Eu não sabia o que a intenção dele na época eu criança. Bom, pessoal, e daí eu falei para minha vizinha, né? Como que ele estava fazendo, né? Eu falei, ó, toda vez que minha mãe sai para trabalhar, ele entra e já vai logo fechando as portas. E nenhuma dessas vezes eu vi ele chegando, entrando, fechando as portas e tirando a roupa, sabe? E aí eu fui esperta, né? Mesmo criança, inocente, mas eu corri. E daí a minha vizinha falou bem assim, que era a mãe das minhas amiguinhas, né? Eu falei pra ela. Ela falou, então, quando ele chegava, você corra pra casa, não fique lá, não fique. E assim eu fazia. E por que eu fazia isso? Porque eu vi que aquele homem tinha um pensamento de maldade comigo. E para evitar isso, eu contei para a vizinha e ia para lá. Só que eu falava para minha mãe, ela não acreditava em mim, entendeu? Ela não acreditava. Ela me batia, gente, quando eu falava isso. Ela falava que era eu que não queria que ela se aproximasse de ninguém, não tivesse outros relacionamentos. E não era isso. Ela não acreditava, ela me batia, me espancava muito. Apanhei muito, muito, muito. Só Deus sabe o quanto eu sofri. Até a minha adolescência, até eu me casar, na verdade. E daí, eu tô falando com vocês dentro das horas aqui. E daí, minha gente, esse homem, eu comecei a crescer, né? Fui ficando adolescente. E ele com essas mesmas atitudes. E falava para minha mãe que assim que ele chegava lá, eu já não estava mais em casa, deixava a casa bagunçada, ele que arrumava, tá? E minha mãe me largava lá sozinha para ir trabalhar, coitada. Mas o único erro dela é que ela não acreditava em mim, tinha muita confiança nesse homem. Ela acreditava nele, mas em mim não. Daí, o que é que acontece? Eu fui ficando adolescente e quando eu completei meus 13 anos, não, minto,
foi meus 13 anos, eu comecei a sair com minhas amiguinhas, a gente ia na missa, de lá tinha, na época, discoteca, né? Para muita gente baile, eu não sei de onde vocês, né, da onde vocês estão vendo esse vídeo, vendo. Para muita gente é baile, né? Mas na minha época era discoteca, né? Tinha. E daí eu comecei a sair com as minhas amiguinhas para me distrair, né? Eu já mocinha. E ele fazia minha mãe ir atrás de mim e vir me batendo dessa festa, que era longe, até em casa. E ela fez muita maldade assim comigo, no tempo de me bater por conta dele, que ele se eu fizesse, não fizesse o que ele queria, ele fazia minha mãe me bater. E daí eu apanhava todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não tinha um dia que eu não apanhasse. E não era peia, gente, que vocês estão pensando de sandália, não. Ela pegava, na época eu lembro muito bem que ela pegava cordas, fazia uma trança, colocava dentro da água para que ela pesasse e me batia, me cortava toda, toda, toda. Eu ficava, sabe, com aquelas marcas saindo sangue. E ela jogava água de sal e aquilo ardia, doía, tanto eu chorava, sabe? Ah, acho que tô querendo me emocionar, mas eu vou segurar e vou contar. E tenho que trabalhar mais nisso. E daí, minha gente, foi uma época difícil, que quando eu completei meus 15 anos, ia completar 16 anos, eu conheci o pai dos meus filhos, o homem que eu casei. E eu já estava tão cansada de tanto apanhar, de tanto sofrer, que eu resolvi, né, casar para sair de dentro de casa. Eu queria me livrar dali, me libertar. Só que foi pior. Eu larguei de apanhar da minha mãe, mas arranjei um outro pai, né, que era o pai dos meus filhos. Eu, na época novinha, ele já bem mais velho do que eu, ele era mais velho, acho que uns 6, 7 anos, né? Eu tinha 15, ele já tinha mais de 20 anos. E aí começou o meu sofrimento. Mas antes de eu me casar, ela descobriu isso, sabe? Ele mesmo falou para ela que eu tava crescendo, eu tava ficando muito bonita, né? Muito arrumadinha, que era que ele dava vontade nele de fazer o que ele queria, não preciso falar aqui, abusar de mim e deixar para lá, para que outro cuidasse de mim depois. Mas o que ele queria era isso. E ela mesmo assim ainda continuou com ele, vocês acreditam? E daí eu fui, quando eu conheci o pai dos meus filhos, aí eu novinha, né, e eu queria sair daquela casa. Eu me sentia numa casa narcisista, sabe? Eu queria sair daquela vida, daquela situação. Ai, meu Deus. Acho que eu preciso limpar ainda. E é difícil. Ai, desculpa. Bom, pessoal, desculpa, eu tive que parar um pouquinho para me recompor de novo, para voltar aqui, para falar com vocês. E daí, quando eu completei 3 dias de casada, eu já comecei a levar a minha primeira bordoada, né? Minha primeira pisa. Né? Ele chegou só porque eu estava sentada na calçada e eu já estava grávida. Quando eu casei no civil com ele, né? As pessoas, porque eu ia nas festinhas com minhas amigas, as pessoas da minha cidade falavam que eu não era mais virgem. E daí eu falava para ele que eu era, e ele falava que se ele casasse comigo na igreja e eu não fosse mais virgem, ele iria me matar e matar minha família. Então daí, né, já era para mim ter cortado isso aí. Mas eu estava tão desesperada para sair daquela situação que
entrei nessa. E daí, minha gente, foi que o negócio piorou. Ele chegou do trabalho, estava sentadinha na calçada, conversando com a vizinha, e ele já me colocou para dentro aos tapas. Lembro-me como hoje, eu, grávida, e eu só protegia a barriga, sabe? E ele me batendo. E pior que ela sabia que eu apanhava. Desculpe, de vez em quando eu tenho que pausar o vídeo, porque eu quero muito me emocionar. Aliás, estou muito emocionada ainda. Mas é que eu nunca contei essa história para ninguém e eu tenho guardado dentro de mim há muitos anos. Eu nunca desabafei com ninguém. E o que é que acontece? E aí, mas eu vou continuar o vídeo, eu vou contar. E daí ele só me batia quando eu estava grávida, sabe? Só me batia quando eu estava grávida, porque eu não tinha defesa, eu tinha que proteger minha barriga, meus bebês. E eu só segurava minha barriga, eu lembro. E ele me batia muito, muito, muito. Se ele saísse para encontrar outra mulher e a mulher não quisesse ele ficar com ele descontava em mim em casa, ainda falava para mim que saiu para ficar com outra mulher, mas a mulher não quis ele e que eu ia pagar, porque era eu que estava atrapalhando a vida dele. Porque minha família sabia de tudo, não me tirava dali, daquele sofrimento. Eu lembro que um dia eu estava grávida da minha filha e ele tentou matar meus 2 filhos pequenos. E eu lembro que nesse dia, como eu fui defender meus filhos, ele quis me bater, me matar, sabe? Só que aí eu já tava com barrigão e era muito distante a casa da minha mãe, pra minha casa muito distante, lembro disso, umas 3 horas da manhã. E eu tava com 8 meses de grávida da minha filha. Barrigão, que eu fazia umas barrigas enormes. E daí, meus amores, o que é que aconteceu? Ele trancou a porta, pegou uma corrente grande para me bater. E o meu filho mais velho viu onde ele jogou a chave, foi olhar enquanto ele estava procurando essa corrente, que ele ia enrolar na mão para me bater, e ia me matar, gente. O meu filho mais velho viu onde ele jogou a chave, correu, pegou a chavezinha, me deu. Eu disse, corre, mãe, mas eu não podia levar ele, porque eu tava com barrigão e tinha outro pequenininho. E eu não ia conseguir correr. E daí eu pedi pra ele correr pra casa da vizinha e eu saí correndo, sabe? Abri a porta, saí correndo. Passei a noite na calçada da minha mãe chorando. E a vizinha viu, bateu na casa dela, falou, tua filha tá ali chorando a noite quase toda. E ela não quis abrir a porta pra mim. Não quis abrir a porta pra mim. E eu corri pra casa do meu tio, cheguei lá. Meu tio também não me aceitou lá, porque ele falou que não queria problema com ele. E eu fiquei na rua com uma criança pequena. Então não tive apoio de família. E não tive apoio de família. E foram 8 anos de sofrimento. Até que um dia eu tive a minha filha. Ela estava com 3 aninhos de idade. Eu tive a minha filha e ele resolveu também matar meus 2 filhos de novo. E aí eu enfrentei ele.
Eu não estava mais grávida, eu enfrentei ele. Eu peguei de mão uma cadeira grande de ferro muito pesada. Eu não sei como eu consegui levantar essa cadeira. Eu acho que a mãe, quando ela vê que os seus filhos correm ameaça, né? Ela viu uma leoa. Assim eu virei uma leoa. Não sei de onde veio tanta força, tanta força. E daí eu é, arremessei essa cadeira nele. A força foi tanta que essa cadeira ela enganchou entre a porta do quarto e a do meu quarto e o quarto dos meus filhos, sabe? Que era um corredor assim que passava e ele tava louco, sabe? Fora os resguardos que quebrei, né? Quebrei resguardo, saía na chuva de resguardo correndo, chegava do hospital com barrigão, tinha que sair na chuva. Quando eu fui ganhar o meu filho do meio, ele não falou que eu ia a pé e eu fui longe ao hospital, sofrendo com dores. E fui a pé pro hospital. E lá eu tive o meu filho. Nasceu bem saudável, graças a Deus. Hoje é um homem de Deus. Minha filha é uma mulher de Deus, da igreja. Me dão muito orgulho. E eu lembro que foram 8 anos de muito sofrimento. De todo dia eu apanhar, sem saber nem por que eu estava apanhando. Que eu era presa dentro de casa, eu não saía para canto nenhum, ele me mantinha em casa privado. Ele... Aquelas portas de madeira que tinha antigamente no Nordeste, hoje é tudo de ferro, né, gente? Mas aquelas portas de madeira, janela de madeira, ele batia prego, lacrando tudo, fora ferrolho, cadeado, e saía e eu ficava trancada. Ele me mantinha em cárcere privado. Muitos anos eu passei. E minha família sabia. E ninguém fazia nada. E daí chegou, quando eu enfrentei ele, nessa tentativa de homicídio com meus filhos, eu falei pra ele, eu falei, se você ficar aqui, eu vou te matar. Mas nos meus filhos, nem em mim você toca mais nunca. Pelos meus filhos, eu te mato, nem que eu vá pra cadeia. E daí, desculpa, gente. Eu sei que não era nem palavras pra me soltar aqui, mas foi uma única defesa que eu tive. Tudo bem que eu sabia que eu não tinha coragem de fazer isso. Mas eu tive que ameaçá-lo. E daí, a partir desse dia, ele falou que não queria ter na casa dele cobra pra picar ele. Ele disse, agora eu vou lhe devolver pra sua mãe. Aí ele foi lá, me devolveu. Aí chegou lá, debochando da minha cara, falou, tá aí, você me entregou ela sozinha e eu tô te entregando com juro. Você vai criar seus netos. Sua filha, se quiser, vai caçar outro pra criar os filhos dela, que eu não quero. Quem vai querer uma mulher com 3 filhos? Gente, eu tinha apenas 24 anos de idade quando ele me largou lá. Mas para mim foi um livramento muito grande que eu tive. Porque se eu tivesse permanecido com ele, não sei se eu estaria aqui contando essa história para vocês. E daí eu tive que, sabe, tirar forças para enfrentar ele, para poder acontecer isso, esse livramento, essa separação. E daí, minha gente, deixa eu ter que terminar o vídeo. Eu vou deixar, meus amores, a segunda parte dessa história para um outro vídeo, que aí começa outra saga também, tá? Não terminou por aqui. E daí foi quando eu já estava grande e saí da minha cidade, tá? Um cheiro para vocês, fiquem com Deus, tá? Estou orando por vocês, porque eu sei que tem muita gente que passou ou deve estar passando pela situação que eu passei.
e não sabe, né, como sair. Oração, oração. O Ho'oponopono também é muito bom, tá? E esse mantra que eu trouxe, ele também é bom nessas situações, aquele do vídeo anterior. Tá, meus amores, ó. Um cheiro, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Quem não é inscrito, deixa teu like e vem que vai ter segunda parte, tá bom? Um cheiro pra vocês e até a próxima.